no ar mais um episódio do podcast Café com Jaé. Eu sou a Paola e hoje nós vamos nos aprofundar no último capítulo do livro do nosso apóstolo Mentes Negativas Anulam a Fé. Capítulo 6, Derrubando Muralhas. É mais um capítulo onde nós vamos nos aprofundar em conhecimento para a sua vida. Estou aqui com o Lucas. Muito prazer estar aqui novamente com vocês, um podcast muito produtivo que temos feito e ensinamentos profundos que têm agregado tanto na nossa fé quanto na nossa vida pessoal. Exatamente. Com Giovanni. Paz e luz. Olha, hoje nós vamos ter uma tarde de muita profundidade. Hoje vamos falar muito sobre sonhos e sobre derrubando muralhas. Nós vamos iniciar falando sobre isso, né? Eu quero iniciar aqui lendo no capítulo 6, o primeiro parágrafo, na página 67. Diz o seguinte: entre o deserto e a terra prometida não havia uma distância grande a ser percorrida, e sim uma grande muralha a ser derrubada. Aqui logo a gente entende então o seguinte, que a gente tem a promessa, todos aqui têm a promessa, o povo aqui na época eles tinham a promessa da terra, só que eles tinham que conquistar aquela terra, eles tinham que conquistar a promessa. Porque a promessa era feita, Deus já havia prometido, estava lá, a parte de Deus já estava lá. Mas a parte do povo daquela época era percorrer o caminho e enfrentar o que tinha que enfrentar para vencer. Quantas pessoas que hoje em dia, elas recebem a promessa, vai em qualquer lugar falar, Deus promete, Deus tem essa promessa para você e tudo. Só que a pessoa não faz nada porque ela coloca as barreiras impedindo ela de chegar onde ela quer. E coloca impedimento, pequenos detalhes que impedem ela. Eu ouvi isso da minha avó muito tempo atrás, que ela falava o seguinte, que não é nas grandes pedras que as pessoas caem e tudo, é nas pequenas, nos pequenos detalhes que fazem a pessoa desistir de tudo. É de um não que ela ouve, é de uma palavra negativa que ela chega a ouvir, é de uma pessoa que chega pra ela e fala assim, você não consegue, você não vai conseguir. Não para de sonhar, que esse sonho seu é impossível. Aí ela vai deixando isso entrar pra dentro dela, barrando ela. Então aí é essa barreira que existe entre o sonho da pessoa, entre a conquista dela e dela, entre a promessa de Deus e a vida dela. Sim, e dentro disso, uma das coisas que a gente escuta muito é a gente mesmo usa Deus como uma desculpa. Em qual sentido? Vocês com certeza já ouviram pessoas falar assim, se Deus quiser vai dar certo, se é no tempo de Deus. E isso não deixa de ser uma verdade. As coisas acontecem no tempo de Deus, mas muitas pessoas procrastinam usando isso como desculpa. Então eu não vou em busca do meu sonho porque é no tempo de Deus. Quando Deus quiser me abençoar, a porta vai se abrir e Ele espera magicamente as coisas fluírem na vida dele sem tomar uma decisão. Então elas prolongam a conquista dela, sendo que o que está impedindo ela de chegar no seu objetivo não é um grande percurso igual a que fala. É uma muralha. E qual é a muralha nesse exemplo que eu dei? É uma ação dela. Então o que diferencia aonde ela está hoje para a realização do sonho que ela vai ter não é um grande tempo, mas é a ação dela de ir em busca e derrubar aquilo que está impedindo. Então a gente traz isso para a nossa vida, a gente consegue, como em todos os outros capítulos, trazer aspectos tanto espirituais para a nossa fé, quanto aspectos para o mundo físico e ver o quão Deus está presente em cada detalhe. Você citou aí a questão das pedras e é uma coisa muito real. Você, quando vê uma pedra grande, você simplesmente desvia. Mas as pedras pequenas muitas vezes não são nem notadas, que são o que? Às vezes uma palavra de um falso amigo, às vezes um ambiente que você está, às vezes o seu próprio pensamento, às vezes a pessoa mesmo, ela se sabota. Com o quê? Com pensamentos contrários, com palavras
que a gente já aprendeu nos outros capítulos, que o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Então a palavra que ela fala sem um conhecimento, sem uma sabedoria, acaba prejudicando ela mesma. E aí que moram as pequenas pedras que fazem com que as pessoas tropecem e fiquem estaticamente paradas na vida. E a gente analisando tudo isso que você falou, a gente pega um dia de hoje. Você falou assim, o apóstolo falou que não tem uma grande distância entre a pessoa e o sonho dela, a pessoa e o que ela quer conquistar. A gente pega exemplo e na diferença a ação, né? Que atrapalha a pessoa ali, a ação dela, que impede ela. Vou voltar aqui Sim. Não é a que impede a pessoa, é se ela vai agir ou não. Isso a gente olha dentro do santuário. Tem pessoas que chegam uma semana, começa a corrente de batalha espiritual na sexta-feira. Naquela semana, na outra semana, ela já volta contando testemunho. Já volta contando o que ela recebeu. No primeiro elo da corrente ela já recebe, né? Já tem pessoas que já tem 1 mês, 2 meses fazendo a corrente e não recebeu. Aí qual que é a diferença? Então, tem uma pessoa que virou pra mim e falou assim, então Deus tem os seus preferidos. Não, Deus não tem seus preferidos. Ele abençoa aquele que faz pra ele, aquele que tem compromisso com ele. Aquele que age na fé verdadeiramente. Então aquela pessoa que recebeu na primeira semana, ela fez, Deus abençoou ela, porque algo ela fez, que ela viu a necessidade que ela estava, então ela foi buscar. Então ela agiu na fé dela. É aquela que fica 1, 2 semanas, 3 e não recebe. Por quê? Simplesmente porque ou ela pensou negativo, ou ela sai da igreja, assim que chega, põe o pé na rua, já começa a reclamar, falando assim, foi tarde, terminou tarde, atrasou. Eu tenho compromisso, tenho que sair correndo, vou perder meu ônibus. Então, ou seja, nos pequenos detalhes que cria essa grande muralha na vida da pessoa, que impede ela de receber a bênção que ela quer, a cura, a libertação, o milagre que ela precisa. A própria pessoa cria essa muralha diante dela, igual o Lucas ele falou sobre a pessoa ter uma ação, ter uma atitude de fé. Eu atendi esses dias para trás, o missionário Giovanni, ele até acompanhou comigo, tava com uma irmã no telefone, ela ligou e ela começou a contar vários problemas e eu fui firme com ela e falei com ela que ela precisava de ter uma ação de fé. Ela estava criando um obstáculo para ela conseguir chegar no santuário. Ela colocou o filho como um obstáculo, porque não pode deixar ele sozinho. Colocou o problema que o marido está enfrentando como obstáculo, que não pode deixar o filho com o marido. E ela mesma criou essa barreira. Ou seja, muitas das vezes não é o diabo que coloca ali uma muralha na sua frente. É a própria pessoa. É com um pensamento negativo, igual você citou. O que ela fala, às vezes ela escuta e ela deixa aquilo entrar pra dentro dela. A nossa apóstola ensina que a gente precisa de tratar o nosso problema do lado de fora, não do lado de dentro. Então, o nosso problema, a gente não pode deixar entrar pra dentro. A gente trata ele do lado de fora. Então, muitas das vezes, a gente cria essa barreira, cria essa muralha e a gente, às vezes, acaba culpando Deus. Deus não me atende, Deus não me ouve. Deus, ele te ouve, Deus, ele te atende. Mas você precisa de fazer o quê? De ter uma ação de fé. Eu expliquei isso pra essa irmã. Eu falei, minha irmã, a senhora precisa de ir no santuário. Ela tem o endereço do santuário, ela sabe que ela precisa, sabe que é só Deus que pode ajudar, mas ela não sai de casa. Por quê? Porque ela já criou essa barreira, essa muralha diante dela. Discorrendo o que o apóstolo ele fala no livro, ele cita sobre Jacó. Jacó, ele foi o nosso maior exemplo na Bíblia, exemplo bíblico, que quando encontrou uma pedra no caminho, não fez com que essa pedra se tornasse um tropeço e atrapalhasse ele. Ele pegou a pedra e ele usou a pedra como travesseiro. Ou seja, às vezes a pedra chega, às vezes a pessoa se depara ali naquela situação com uma pedra, seja ela pequena, seja ela grande, e às vezes ela não consegue passar por cima porque ela vê que a pedra é um problema. Só que às vezes a pedra pode ajudar a pessoa a passar por aquele problema. É tudo na maneira que a gente enxerga as coisas, né? Exatamente. Eu posso enxergar que, digamos que essa garrafa é a pedra. Vai me atrapalhar a ir pro outro lado. Só que pode me ajudar. Se eu colocar uma outra pedra menor, isso pode fazer com que eu forme um degrau em cima de outro degrau e consiga chegar do outro lado. Tudo depende da forma que a gente vê. Da forma que age também, né? E da forma que age. A gente tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que usaram a fé a seu favor. E muitas das vezes o problema é a gente que cria. Porque nem sempre uma pedra pode ser um problema. Às vezes uma pedra pode ser uma bênção, como foi um marco na vida de Jacó.
e é um referencial pra gente até hoje. Mas se ele olhasse aquela pedra como um problema, ela realmente seria um problema. Então, as coisas, como a gente já até comentou em um podcast passado, está de acordo com o que a gente enxerga. A gente sabe se uma pessoa vai vencer ou perder na vida antes dela ir para a batalha, porque é da forma que ela enxerga as coisas. Trago o caso de Davi novamente. Davi é o exemplo perfeito para ilustrar essa primeira parte que fala no capítulo, que a vitória não está numa longa distância, está numa grande muralha. E Davi foi assim. Quando ele estava como pastor de ovelhas, a bênção para a vida dele, e ele já tinha sido ungido pelo profeta, e ele já tinha promessa de Deus na vida dele. Mas o que é que faltava? O profeta foi à casa dele, no meio de todos os irmãos. Deus mandou que o profeta ungisse Davi, e assim foi. Davi foi ungido pelo profeta, mas ainda assim continuou sendo pastor de ovelhas. Então, se fosse uma pessoa com a mente negativa, estaria fazendo o quê? Murmurando, pô, Deus me abençoou, mas eu tô aqui no pasto ainda cuidando de ovelhas. Deus me abençoou, mas eu tenho que ser um entregador para os meus irmãos. Só que ele nunca, em momento nenhum, ele murmurou. E dentro das objeções, ele usou aquilo a seu favor. E chegou em um determinado ponto que o que estava impedindo Davi de alcançar o início da vida que Deus tinha preparado para ele era um gigante. Então era uma grande muralha que ninguém queria enfrentar, ninguém queria derrubar. Mas ele viu que aquilo ali era a oportunidade dele de vencer. Mas por que ele esteve diante dessa situação? Porque ele teve uma ação de fé. Então, se ele tivesse acomodado, se ele tivesse resmungando e murmurando, talvez ele nem estaria lá para enfrentar o gigante Golias. E não seria lembrado de nada. Não adianta você ter a bênção de Deus, mas se você não for atrás daquilo que Deus te prometeu. Deus prometeu, mas Deus prometeu a terra. Quem tem que ir atrás dela e conquistar ela somos nós. Eu acho que encaixa muito o que você está falando da história de Davi num trechinho que o nosso apóstolo ele colocou no livro. Eu coloquei escrito aqui num post-itzinho, mas na página 70, o nosso apóstolo ele fala: eu posso não ser o melhor, mas eu posso me tornar o melhor. Davi, ele deve que teve esse pensamento: eu não sou o melhor, mas eu posso me tornar o melhor. Ele foi ousado na sua fé quando ele decidiu encarar o gigante. Ou seja, ele se tornou uma pessoa melhor. A nossa apóstola, ela fala sempre, em pregações, às vezes em bate-papo, conversa, que bom você se torna. Davi, ele se tornou bom no que ele fazia. Ele recebeu a bênção do profeta, a unção, ele continuou exercendo a função dele de pastorear ovelhas. Ou seja, ele continuou se tornando bom no que ele estava fazendo. Assim, Deus honrou ele quando ele enfrentou o gigante. Isso aí. Ou seja, bom ele se tornou naquilo que ele sempre fazia, naquilo que ele exercia, e Deus honrou ele em outra coisa. Às vezes, a gente se perde em algo que a gente costuma fazer e a gente não se torna bom, a gente acha, não preciso disso mais não. E a gente às vezes fica esperando receber de Deus algo grande. Só que isso vai acontecer de acordo com a nossa ação de fé. Davi, ele foi ousado na fé dele. Ele foi que pessoa que encara um gigante? Pois é, mas aí entra a questão da preparação, né? Porque como um pastor de ovelhas, Davi enfrentou leão, enfrentou urso para defender as ovelhas. E quando chegou na hora de enfrentar o gigante, que era uma coisa que ele nunca tinha feito, Deus estava com ele, porque ele confiou em Deus nas pequenas coisas. Aí a gente volta lá no início, onde você falou das pequenas pedras. Essas pequenas pedras é a preparação para quando vier o quê? Uma pedra grande no seu caminho. E quando a gente tem uma confiança em Deus, a gente sabe que a pedra ela pode ser pequena, ela pode ser grande, que a gente vai estar ali. Ó. Que loucura isso, porque se a gente for pegar para analisar, Davi derrubou o gigante com a pequena pedra. Não foi com uma pedra grande, né? Entendeu? Então ele poderia tropeçar naquela pequena pedra e aquela pequena pedra poderia ser o fim de Davi. Mas não, tudo está da forma que a gente enxerga as coisas. E aquela pequena pedra foi o início de uma grande derrubada, porque a partir daquele momento ali, Davi derrubou o gigante.
Aí Davi foi lá, correu, cortou a cabeça do gigante e já teve a outra ação dele, né? E a gente observa muito essa questão de Davi, porque o gigante estava ali. Ele estava amedrontando o povo. Ele estava botando medo no povo que estava no exército. Só que Davi ele foi o único, como vocês falaram aqui. Ele foi o único que teve coragem de ir lá enfrentar. E a ousadia de ir lá enfrentar. Ele falou, peraí, quem que é esse aí pra duvidar? Quem é esse aí pra ficar botando medo no povo? Quem é esse pra falar contra o Deus de Israel? Aí ele falou, opa, pera aí, então, deixa eu ir lá. Porque ele sabe que ele não estava sozinho. Exatamente. Ele não estava sozinho. Davi não foi pra enfrentar o gigante sozinho. Ele foi com ele foi com Deus na frente. Ele colocou antes dele ir pra guerra e falou, o Senhor dos Exércitos vai comigo. E também chegou assim, você pode vir com lança, você pode vir com espada, você vem com o que você quiser. Mas eu vou com Deus do Exército na minha frente, com o Senhor dos Exércitos na minha frente. Então, ou seja, tem pessoas que querem enfrentar a luta, querem enfrentar o negócio sozinho, acha que sozinho eu vou no peito aqui porque eu consigo. Aí às vezes perde, às vezes fracassa. Aí volta o que vocês falaram, culpa a Deus. Culpa de Deus, eu perdi aqui porque foi Deus que deixou. Não, é porque você não seguiu a forma que foi orientado para você fazer. A apóstola uma vez ela falou isso, que a nossa vida tem coisas que da nossa forma, do nosso jeito não vai. É do jeito de Deus. Quando Gideão foi foi vencer a guerra, foi enfrentar lá os seus inimigos, ele não foi do jeito dele. Ele foi do jeito que Deus orientou ele a fazer. Então tem coisas na nossa vida que não é do nosso jeito, e sim do jeito de Deus. A muralha que está na frente, grande lá, aquela grande muralha que você tem que enfrentar, se você for no seu peito, no seu braço, falar assim, eu vou na minha força e vou vencer, você não vai. Mas eu tô com Deus. Deus está comigo. Mas você mostra isso todos os dias ou é só na hora da luta? E às vezes as pessoas falam isso hipocritamente. Eu vou com Deus, Deus está comigo, só que ela faz as coisas do jeito dela. E uma frase que eu vi recente, baseada, fazendo referência a isso que você falou, não é do meu jeito, é do jeito que dá certo. E a gente sabe que o que dá certo é do jeito de Deus. Na Bíblia a gente tem centenas de exemplos, tanto de pessoas que fizeram do jeito de Deus e deu certo, tanto de pessoas que não fizeram do jeito de Deus e deu errado. Então a gente já sabe que funciona. O que é que a gente precisa hoje? É aplicar isso na nossa vida. Se a gente pega exemplos bíblicos como referência para a nossa vida e para nossas decisões, sabendo que Deus direcionou aquilo para aquele povo e Deus mandou escrever aquilo na Bíblia, é para o nosso conhecimento e para o nosso aprendizado. Quando a gente entende isso, a gente começa a olhar as coisas com outra ótica. Levando em consideração as muralhas de Jericó, a gente até comentou sobre isso, que Deus mandou dar 13 voltas. Muitas pessoas não sabem disso, acham que foi apenas 7 voltas, mas no total foram 13 voltas. Nos 6 primeiros dias deram uma volta e no 7º dia deu 7 voltas, totalizando o número 13. E imagina as pessoas ali dando 12 voltas, 11 voltas e não vê nada acontecendo. Mas tinha um líder, tinha um cabeça que falou, não, Deus mandou fazer, eu vou fazer. Não é no jeito que eu quero, não é do jeito que eu acho que vai dar certo, é no jeito que Deus mandou fazer. Igual o general Naamã, quando ele foi curado da lepra. O profeta mandou dar os 7 mergulhos. Nos 6 mergulhos que ele deu, não aconteceu nada. Mas ele confiou, acreditou e foi em cima da palavra do profeta. E no 7º mergulho ele foi curado. Então, quando a gente entende que o que funciona não é do nosso modo, não é da forma que a gente acha que vai dar certo, mas é da forma que Deus já tem preparado e já mostrou pra gente o caminho. Basta a gente seguir. E é tão simples um fato desse, né? É tão simples. E pegando esse exemplo que você falou do general Naamã, falar com você, eu tava com isso na minha mente que você falou de Jericó. A gente já tá na sincronia, né? De Jericó, tava assim,
você falou, eu falei, gente, Naamã também passou por isso. Já, porque quando ele foi até o profeta, ele falou assim, o profeta vai me atender. Só que o profeta não foi atender ele. Ele já começou a ficar estressado com o profeta, que o profeta não foi. O general vinha aqui, o profeta nem sequer me recebeu. O profeta falou, manda ele lá no rio Jericó, não lembro se é esse mesmo. No Rio Jordão. Jordão, obrigado. No Jordão. Quando chegou lá, ele falou assim, mas tem tantos outros rios, eu vou naquele, cheio de lama, sujo. Não, peraí, velho. Só que aí teve um outro, né, oficial, um servo do general ali, que falou assim, não, faça do jeito que o profeta mandou, vai lá, vai dar certo. Ou seja, por ele ia em outro rio. Daria errado. Ele deu 7 mergulhos. Mas não seria, ele não estava fazendo a desobediência, porque obediência pela metade é desobediência. Então ele foi no rio, ele fez certo. Ou seja, não foi da forma que ele quis, foi da forma que o profeta orientou. Vai e faz, que vai dar certo. Ele fez. Então a gente olha isso muito hoje em dia. Quantas pessoas que hoje sofrem porque acha que tudo que ela vai fazer tem que ser do jeito dela. Eu vou fazer isso aqui porque eu sei que vai dar certo. Vou na minha autoconfiança que vai dar certo. Só que ela esquece que acima de nós tem Deus. Então a gente está aqui na Terra pela vontade de Deus. Então tudo que a gente faz hoje é pela vontade de Deus. É a permissão de Deus. Tem aquela vontade permissiva e a vontade... Agora eu não lembro a outra. Então é na minha mente. Eu também não vou... Eu nem vou tentar aqui. Então tem pessoas hoje que sofrem na vida por causa disso. Porque ela quer tudo pela força, pela autoconfiança dela mesmo. Falar assim, eu vou fazer porque vai dar certo, pelo meu jeito vai dar certo. Eu vou fazer do meu jeito que vai. Eu tenho que ir no santuário, na corrente da cura, receber a cura de Deus. Só que é longe, eu não vou lá não. Eu vou numa igreja aqui perto aqui de casa mesmo. E aqui eu peço a pastora, ela ora pra mim, peço a quem tá aqui, ora pra mim, pronto. Ou seja, pelo jeito dele. E foi aquilo que você falou. Às vezes o jeito que vai dar certo é o que já foi feito, que tá na Bíblia, que tá na palavra de Deus. É só seguir. E se tá lá porque deu certo, faça que também vai dar certo. Porque nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo. Aí é que entra as correntes. Aí é que entra quando o irmão ele vem no santuário e ele vai iniciar uma corrente. Ele precisa de persistir ali, de fazer a mesma coisa. Porque na sexta-feira você vem no santuário, você recebe a mensagem dos nossos apóstolos, você recebe a oração, aí tem um profeta que ora abençoando sua vida financeira. Tipo assim, pros irmãos nem... Não. Mas pra gente, né, que tá na obra, que é missionária, a gente vê isso acontecendo, tipo assim, toda sexta-feira a mesma coisa, mas a persistência em determinadas coisas diárias, repetidamente, é que dá certo. O irmão, ele vem, ele não recebe na primeira semana, recebe na segunda, recebe na terceira, mas ele precisa de persistir e fazer. Dentro do seu comentário, deu uma brechinha aí, e foi algo que o nosso apóstolo colocou no livro, que a gente não pode deixar a dúvida entrar para dentro da gente. Não deixe a dúvida entrar dentro de você. O cristão, ele pode cometer erros, o que ele não pode é vacilar na sua fé. Quando você deixa a dúvida entrar para dentro de você e você começa a trabalhar que, tipo assim, não, eu vou fazer do meu jeito que vai dar certo, porque do jeito de Deus, acho que não vai dar certo, não. Isso já gera dúvida. Quando você deixa essa dúvida entrar para dentro de você, você está vacilando na sua fé. Quando você volta para trás e você fala, não vou fazer, não vou dar continuidade, às vezes uma corrente que a pessoa inicia e ela fala, não vou dar continuidade, e ela volta para trás, ela está vacilando a sua fé, ela está deixando a dúvida entrar na fé. A gente vê o apóstolo, a apóstola, os bispos da obra sempre falar sobre essa questão de quando a pessoa deixa a dúvida entrar. Se você deixa a dúvida entrar, você está duvidando de um Deus. Você não está simplesmente duvidando de você mesmo, se você é capaz ou não, se você é capaz de receber algo de Deus ou não. Você está duvidando do próprio Deus. E isso faz com que você caia na sua fé, faz com que você vacile na sua fé. É muito sério isso que a Paula está falando, porque... Até no livro do apóstolo, nesse capítulo, ele cita isso. O diabo não quer tirar você da igreja. O diabo quer que você fique dentro da igreja com a mente dividida. Então, as estratégias que ele usa não é para te tirar da igreja. A gente vê muitas pessoas que estão dentro de uma igreja há muitos anos
eles já não recebem nada de Deus. A vida não vai para frente. E ela usa justamente o que você comentou no começo do tempo de Deus. Tem um tempo de Deus, no tempo de Deus, e acaba se acomodando com aquela situação. E essas pessoas, se for parar para analisar, fazer aquela autoanálise que a gente comentou, elas vão ver que elas estão sem fé. Estão dentro de uma igreja há muitos anos, mas perderam a fé. Por quê? Porque ela deu essa brecha e ficou com a mente dividida. Ela dividiu os pensamentos, ela quis ajudar a Deus. A gente ouve muito aqui no santuário esse termo de as pessoas querem ajudar a Deus. Como? Deus é todo poderoso. Deus mandou eu fazer isso aqui. Deus mandou eu pegar o copo e encher de café. Aí eu vou lá, vou pegar o copo e vou encher de café. Pô, mas pode derramar aqui, né? Então eu vou encher o copo de café aqui. Eu tô fazendo o que Deus mandou, só que... Deus mandou fazer isso aqui em cima, mas pode sujar, então eu vou fazer. Então vai moldando a vontade de Deus da forma com que ela enxerga que é o certo. Então ela acaba fazendo o que o Giovanni está falando, uma obediência pelas metades, que se torna uma desobediência. Então ela segue levando uma série de fracassos na vida e acaba perdendo a fé. Mas continua dentro da igreja. Por quê? Porque aquilo ali já se tornou cômodo. Ela está dentro da igreja ali, nem para buscar a Deus, mas porque se tornou uma parte da rotina dela do dia a dia. Então ela vê aquilo como uma coisa comum, como uma coisa normal. E essa é a intenção do diabo. Ele não quer tirar você da igreja. Ele quer que você continue na igreja sem fé, com a fé morta, para chegar e apontar a gente, apontar a pessoa, e no final da vida a pessoa passar a vida toda dentro de uma igreja e chegar no dia de ascender aos céus e ir para o paraíso, não ser reconhecida por Deus, né? De mim que eu não te conheço. Mas, Senhor, passei a minha vida toda dentro da igreja. Isso não quer dizer nada, gente. Isso aqui não quer dizer nada. O que vale é a nossa fé. Então a gente precisa exercitar, vir na igreja, sim, para ter essa comunhão de igreja, porque você não é igreja sozinho. A gente aprende no santuário que não somos... A igreja não sou eu. Eu sou uma partícula da igreja. A igreja somos nós, num conjunto. Não tem como... A igreja é um corpo. Não tem como um corpo ser formado por um membro só. O corpo é uma junção dos membros. Então, a gente precisa vir na igreja, porque juntos somos a igreja. Mas o fato de pessoas estarem na igreja não quer dizer que ela vai ser salva, não quer dizer isso, não. Muito pelo contrário. O diabo tem essa armadilha que ele usa para dividir a mente das pessoas e ter dentro da igreja cooperativos dele. E o que faz? Voltando agora. Agora eu vou tomar um cafezinho. Eu tenho que tomar o café. Do jeito que Deus falou aqui, acima do... Agora, uma das coisas que faz, né, a pessoa derrubar essa muralha, esse impedimento que impede ela de receber de Deus algo, né? Porque o título do capítulo do episódio de hoje é Derrubando Muralhas, é a fé. Mas vai falar da fé de novo, mas todo episódio fala. Mas você pode ver que todo episódio a gente falou de fé, mas de uma forma diferente. Não foi da mesma forma todos os episódios. Essa forma que o apóstolo está trazendo aqui, está falando que a fé, ela é uma dinamite, que aonde você vai, você explode, nada fica na sua frente. É tipo aquele rolo compressor, isso, que aonde passa, derruba tudo que está na frente. Então a fé da pessoa tem que ser assim também. Ela tem que ter essa convicção de aonde eu vou, nada me para, nada me atrapalha. Se eu tenho um projeto aqui para fazer, eu vou até o final do projeto. Eu não vou parar no meio do caminho. Porque a gente sabe que parar no meio do caminho é maldição. Tem pessoas que ela começa um projeto, vai caminhando aquele projeto, chega no certo caminho e ela fala, mas não deu certo, acabou, não sei, e acaba. O apóstolo ele fala aqui, na página 78, ele fala o seguinte, que entra ano e sai ano, e a pessoa ele está sempre começando um novo projeto.
Quem sempre começa um projeto novo é porque foi derrotado no projeto antigo. Nossa, mas tão sério? Se a gente for parar para analisar, todo mundo em janeiro faz projeto. Pega, ou em dezembro, né? Nem espera chegar em janeiro. Aí pega aquela folha lá, escreve todos os seus projetos, cola lá na porta da geladeira. E vocês não fez isso, gente? Eu fazia isso, tá? Colar na porta da geladeira. Só que eu recebi a revelação, eu coloco agora dentro da Arca da Aliança. Muito bom isso aí. Aí, vai lá, monta o projeto todo, coloca lá na porta da geladeira. Que foi, Desculpa, engasguei. Eu também engasguei aquela hora, vai. Ai. Aí coloca lá o projeto, faz tudo. Aí chega no meio do ano, chega lá em abril, ela faz tudo de novo. Ela fala, aqui esse projeto não deu. Vou fazer tudo de novo. Aí escreve tudo de novo. Aí chega em agosto, tudo de novo. Ou seja, ela não tem um foco na vida dela. Ela não foca. Aí ela fala, porque não deu certo. Porque eu não consegui. Porque Deus não me deu. Deus não quis que fosse assim. Mas peraí, você projetou. E a palavra de Deus em Jó fala, se você projetar algo, certamente vai se realizar. O primeiro passo é você projetar. O segundo é você ir para cima, você fazer a sua ação. É derrubar essa muralha que impede de você de realizar seus sonhos. Essa muralha que impede de você de realizar esse sonho, de chegar onde você quer, através da sua fé. Sim, e é isso, a gente projeta as coisas e, igual você estava falando aí, faz o projeto no início do ano, chega na metade do ano, janeiro, fevereiro, março, e você tem que ir em busca daquilo que você quer. Não é só a questão da fé. A fé é uma espécie de dinamite, igual você falou. Só que a dinamite não estoura sozinha. Ela precisa de alguém que vai lá e acenda o pavio para estourar. Então, a sua ação é acender o pavio da sua fé. Por quê? Faça o seu projeto em janeiro, aquele projeto de vida, porque depois de janeiro, fevereiro, depois de março, abriu as portas. Você vai deixar isso lá? Não, você não vai deixar isso. Então você precisa ter uma ação de fé. Porque não adianta você falar que tem fé em Deus e querer que as coisas se resolvam por Deus, uma operação divina. Deus vai estender as mãos e vai operar tudo na sua vida e você ter que ficar de braços cruzados ali só recebendo. Não é assim que funcionam as coisas. E quando a gente pega isso, esse entendimento, esse conhecimento que a gente está transmitindo para você através desse podcast, e aplica na sua vida, porque qual a diferença das pessoas? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ok? E o que é que diferencia? Deus é mais para uns e para outros não? Não, Deus é o mesmo. Então o que diferencia Deus operar na vida das pessoas é a intensidade que ela deposita, a sua fé, que não é da boca para fora, não é uma fé de palavras, mas é uma fé que não é uma fé de palavras, mas é uma fé de atitude. E a sua ação de fé é que vai fazer Deus operar na sua vida. A reciprocidade, né? A reciprocidade. Deus é o justo juiz. Se ele é o justo juiz, ele vai julgar as coisas de forma coerente. Então não adianta eu falar que tenho fé e não fazer nada, querer que eu tenha um emprego dos sonhos, tenha um salário dos sonhos, se eu não vou em busca disso e querer que Deus opere na minha vida. Não é assim que funciona. E quando a gente entende isso, o jogo muda pra nossa vida. Jogo da vida, né? Isso aí. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um podcast. O último podcast dessa temporada, que trouxemos o estudo do livro do nosso apóstolo, Mentes Negativas Anulam a Fé. A gente fecha hoje com aquele gostinho de quero mais, de que hoje podia ser o primeiro episódio. Isso aí, mas em breve, futuramente, a gente vai estar vindo com a segunda temporada, trazendo algumas novidades para vocês, tá? Como vocês já fazem os agradecimentos, a Paola faz a chamada do começo, eu queria agradecer a participação de vocês,
desde o primeiro podcast. Tivemos muitos convidados que trouxeram alimentos profundos. Sim. Que foram de grande valia para mim, acredito que para vocês também. E eu quero agradecer por estar participando desse podcast, por participar desse projeto muito lindo com vocês. A gente que agradece, né, poder estar aí do seu lado, para caminhar com esse projeto que foi maravilhoso. Sim. Eu não quero que termine não, viu, gente? E foi assim, foram 8 episódios de muito conhecimento, né, que a gente tivemos. Tivemos um episódio muito especial falando sobre aliança com Deus. Sim. Me marcou muito aquele episódio, porque a gente aprofundou tanto no assunto da aliança. Sim. Que mexeu muito. Então, agradeço, né, tudo. E primeiramente nós agradecemos a Deus, né, por ter nos dado essa honra, por estar aqui, e o nosso apóstolo, pelo livro que ele escreveu de grande conteúdo, e mais uma pessoa também que acompanhou todos os episódios, todo domingo estava aqui com a gente, tomando um café aqui. Você aí, ó, que estava com a gente. Exatamente. Tomando seu café aí, seu pão de queijo também, comendo aí, tenho certeza. Tomando um refrigerante com acarajé lá na Bahia. Você também, né? Então, vamos assim, cada um. Você vai puxar pro pão de queijo, eu vou puxar pro meu acarajé. Ele dei pra puxar pros mineiros, né? Comendo um queijinho, né? Uai, foi mas logo direto. Não, mas o queijo é diferente, gente. Pão de queijo é mineiro. O queijo é diferente. Você comendo ali, ó. Mas o que é que tem no pão? Tem o queijo, mas é diferente. O pão de queijo do queijo é diferente. Você mineiro, você baiano, você paulista, você de todo o Brasil aí que acompanhou a gente aqui nesses domingos, muito obrigado. É isso, né? A gente encerra aqui esse ciclo, né? Essa temporada. Vai ter outras temporadas em nome de Jesus. Aleluia. Né, Lucas? Então. Nós teremos outras temporadas em nome de Jesus, onde nós vamos abordar tema que você pode deixar aí nos comentários pra gente poder abordar aqui. Seja falando sobre drogas, sobre um tema específico, sobre ansiedade, sobre depressão, a gente vai sentar, pensar e a gente vai trazer para vocês aprofundando nisso. Só reforçando, a gente começou há 2 semanas atrás, né, a corrente da cura, a corrente poderosa da cura com a nossa apóstola Sol, às terça-feiras, 9, 3 e às 19 horas. Terça-feira agora é dia 13, já é um dia forte por ser dia 13, e nós vamos estar nessa corrente poderosa, onde será entregue o 3º frasco da água purificadora do Monte Manaim. Então você que já iniciou essa corrente poderosa da cura, você que ainda não iniciou, ainda dá tempo de você iniciar e receber de Deus essa força sobre a sua vida. Amém? Amém. É isso. Foi muito bom estar com vocês e breve teremos novidades. E esse foi mais um episódio do podcast Café com Jaé. Último. Derrubou muralhas.